Graça e paz, igreja linda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos estão dispostos a receber mais do Senhor e receber uma dinâmica do Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus? Fale assim: eu recebo na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo a unção fresca, a unção que determina, a unção que abre portas, a unção que decodifica, a unção que remove a pedra, em nome de Jesus. E eu declaro, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu saio daqui hoje com uma unção renovada, em nome de Jesus. Aplauda a Jesus, que vive e reina para sempre. Glória a Deus. Nós estamos hoje no sexto povo, no sexto momento, onde a gente vai entender um povo chamado Heveus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Deuteronômio 7, no capítulo 1 e 2, que fala sobre os povos que estavam ali na terra prometida. A gente já falou isso desde o começo, o apóstolo também que já falou sobre isso. Mas quando o Senhor liberou a terra para o povo de Israel, o Senhor, Ele disse para aqueles que estavam à frente, Moisés, depois Josué. Então Ele disse que ali naquela terra, eles teriam que fazer algo diante de 7 povos. E a gente está no sexto hoje, amém, igreja? Então, Deuteronômio 7, 1, 2 diz: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus. Hoje estamos aí para derrubar o gigante dos heveus, amém, igreja? E ali 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então a gente já começa aqui sabendo que quando você foi eleito pelo Senhor, não é pela sua força, não é pela sua inteligência, não é pela sua categoria, mas é pelo poder do nome de Jesus em você. Quando você começa a trilhar esta caminhada da dependência de Deus, você consegue fazer coisas maiores, proezas, porque o Senhor, Ele chamou você para um propósito. E um propósito que vem da parte de Deus sempre será maior do que você. O propósito que Deus chamou para a sua vida sempre será maior do que você. Quantos recebem? Em nome de Jesus. E ali, quando o Senhor disse assim: são numerosas nações e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Heveus, moradores de aldeia. Quando você conhece uma aldeia, você percebe, é um lugar gostosinho, né? É um lugar pequeno. Parece até que, inconscientemente, preparam as moradias num sentido espacial, se a gente estiver lá de cima olhando, arredondado, como um círculo. É um lugar onde as pessoas se conhecem, elas estão juntas, elas podem realmente vivenciar a experiência do outro. Mas, nesse caso, os heveus, eles, como aldeões, eles não demonstravam tanto perigo para o povo de Israel. E quando a gente começa a pensar sobre algumas coisas que o Senhor, Ele falou através dEle mesmo, usando as pessoas que estavam ali como profetas, ou mesmo trazendo uma palavra direta, como Ele dizia para Moisés. Quando o Senhor, Ele começa a dizer para nós que algumas coisas não podem estar dentro do nosso território, mesmo as coisas mais sem perigo, você e eu, nós precisamos observar. Lembra a palavra do Senhor que diz:
sobre as raposinhas? Quando as raposinhas, elas estavam ali fazendo um problema muito maior do que as raposas grandes. As raposas grandes, as pessoas viam que tinha ali uma vide, eles levantavam a cerca e as raposas grandes não conseguiam entrar. Quem já leu esse texto lá em Eclesiastes? Mas quando ali as raposinhas minúsculas, pequenas, elas conseguiam ali no chão ficar cavando e elas passavam por debaixo daquela cerca e elas faziam um estrago maior do que se fossem as raposas. Então hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós vamos começar a identificar aquilo que parece não ter perigo nenhum, aquilo que parece não ter nenhum veneno para nós, aquilo que parece que não é nada, mas o Senhor vai lhe dar entendimento, e a mim também, das coisas que precisam ser retiradas da nossa vida, que são perniciosas sim. E os heveus, eles eram essas pessoas. Eles não representavam tanto perigo, mas eles eram limitados. E eu quero te falar uma coisa: às vezes uma pessoa limitada, com ideias ruins, com ideias de só negativo, só que não vai dar certo, sabia que ela pode contaminar você? Uma pessoa que está sempre falando, não vai dar, não consigo, não posso, é muito difícil. E se você ouve todos os dias como um mantra, quem conhece o mantra? Quando esse nível de palavra repetida, alguns de nós podemos realmente, de fato, fazer aquilo que está sendo falado todos os dias. Deus lhe chamou para ter uma mente nova. Coloque a mão assim, ó, na sua testa, fale assim, em Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que nós sejamos renovados, em nome de Jesus. Eu aceito renovação de mente, mudança de mente, novidade de mente. Fale em nome de Jesus, sai Alzheimer, demência, bobeira, espírito maligno da passividade mental, em nome de Jesus, sai. Ô glória! Quantos recebem? Aleluia! Só o Senhor é Deus. Aleluia! Então nós vamos começar a entender e entender mesmo, observando os nossos limites de proteção. Quais são eles? Os olhos, a visão, os ouvidos, a audição, o cheiro, o olfato, o paladar, o tato. Quando você começa a perceber que nesses 5 pontos de abertura, nós podemos ser influenciados por palavras, por modelos, por cheiros, por questões de até mesmo quando a gente começa a lidar com algumas coisas, pegar alguma coisa. Então eu quero te dizer que Deus, Ele, para o povo de Israel, Ele tinha um princípio. O princípio desse povo, não perder tempo com bobagens, não perder tempo com alguns quebra-molas, não perder tempo com situações corriqueiras, mas colocar uma visão para chegar no alvo. E essa chegada no alvo depende da sua atenção, em nome de Jesus. Você está entendendo, igreja? Esse povo, ele morava na terra prometida. Ele habitava em aldeias. Eles não tinham muros. Eles eram pessoas que não apresentavam tanto perigo e nem resistência. Eles também eram pessoas assim que tinham uma conversa mole. Às vezes as conversas moles, aquelas conversas do nada a ver, aquilo que a pessoa vai falando corriqueiramente, com as pausas de uma conversa séria, e colocando nessas pausas alguns conceitos de desmotivação, de irritabilidade, de preguiça, colocando na cabeça das pessoas de que não é necessário ser alguém que busque o seu propósito.
Quando o Senhor chamou o povo de Israel, o Senhor chamou, mas para chegar lá, o povo de Israel tinha que levantar de manhã, comer do maná, pisar em cima de cobras e escorpiões e caminhar para frente. Nós fomos chamados para termos um foco, e esse foco está em Deus. Amém? Todo legado de derrotas, todo legado de frustrações vem através de espíritos malignos. E às vezes a gente entende isso através da nossa linha geracional. Os nossos sobrenomes, a história que nós temos daquilo que foi lá 200 anos atrás. Uma história daqueles que trouxeram para nós esse sobrenome, esta corrente sanguínea que tem um DNA, que tem um tipo de comportamento, uma forma do organismo se organizar dentro de algumas enfermidades, passando de pai para filho. Se assim é no material e no natural, o que nós podemos dizer no espiritual? Então existem alguns espíritos malignos que influenciam gerações, trazendo não somente coisas como os pecados, o assassinato, a droga, não. Uma coisa pior do que isso, é uma vida sem propósito. É uma vida que a vida passa, o tempo passa e a gente não faz nada com a nossa vida, a gente não entende o nosso chamado, a gente não puxa na palavra de Deus as bênçãos que o Senhor liberou para nós. O tempo vai passando e a gente vai vivendo uma mesmice. Vamos repreender isso? Fale em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito que produz uma mentalidade atada, presa, sem a dinâmica da criatividade. Eu rejeito, em nome de Jesus, todo espírito de escassez. A escassez de planejamento, a escassez de criatividade, a escassez de alegria, a escassez de autoridade profética, a escassez de trazer para a minha mão aquilo que o Senhor já me liberou. Coloque a sua mão assim: o Senhor me deu e o Senhor já me disse que é meu. Você recebe? Todos nós temos uma porção de herança. Você e eu. Ah, mas eu não oro tanto, eu não sou profeta. A Bíblia diz: Deus não faz acepção de pessoas. Ah, eu sou pecador. O pecado nosso não traz nenhuma ruga no rosto de Jesus. Fale isso para o seu irmão. Seu pecado não promove nenhuma ruga no rosto de Jesus. É porque você sabe, né, que Jesus subiu em carne. O glorificado, a carne glorificada, o corpo glorificado, mas ele tem o mesmo rosto. E você vai vê-lo assim. Vocês sabem disso, né, igreja? O apóstolo falou isso esse dia todo, né? Então Jesus não vai ter nenhuma ruga. As rugas que ele tem foram do mundo, mas o mundo, quando ele estava, mas quando ele subiu, corpo glorificado, uma pele diferente, um tipo de tecido diferente. A gente não sabe como é, vamos saber, amém? Mas o meu pecado, o seu pecado não faz Deus ficar triste no sentido de perdi. Não, o Senhor, Ele determinou que você nascesse, e nesse nascimento Ele disse: eu vi que era bom. Eu vi que era muito bom. Sabe quem atrapalha tudo? Nós. Você que atrapalha as coisas. Eu que atrapalho as coisas. Sou eu que levanto de manhã e falo uma palavra enviesada para mim mesma. É você que se culpa o tempo todo. É você, a gente que às vezes não libera perdão. Somos nós que não fazemos a prova com Deus, entregando de tudo que recebemos o dízimo. Somos nós que às vezes, quando Deus fala: eis que te usarei. Como é que eu posso? Eu não sou nada. Nós que nos atrapalhamos. Então, essa mentalidade, esse espírito de mentalidade esquisita, de pequenez,
Esse espírito de mentalidade de medo, esse espírito de mentalidade que faz as pessoas ficarem com uma prisão de cativeiro, não liberando a luz. O que a Bíblia diz sobre a luz? A Bíblia diz que se você entende que você é a luz, não se coloca a luz debaixo de uma mesa. Essa aqui daria certo, porque essa mesa é transparente. Mas uma mesa de madeira, não se coloca a luz, a lamparina, debaixo de uma mesa ou de uma cama. A luz precisa estar no alto. Quem é luz aqui? Ô luz fraca, meu Deus. Vou perguntar de novo. Quem é luz aqui? Aleluia, porque foi Deus que falou. Então, se nós recebermos essa palavra de autoridade, nós vamos derrubar esse gigante dos heveus que faziam a nossa vida ficar de fato pequena, minúscula, pensando em coisas que não levam a nada. Quanto tempo você gasta pensando coisas que não te levam a nada? Quanto tempo eu e você ficamos um tempo remoendo aquilo que as pessoas falaram uma semana atrás, machucou seu coração e você fica triste? Você que está em casa, que está vendo e está recebendo o poder de Deus, quantas vezes você nem dormiu por conta de uma afronta? Se nós que estamos em Cristo, se pudermos tomar essa autoridade de Cristo e modificar a estrutura do nosso pensamento, conforme a palavra do Senhor que diz em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu vou modificar não apenas o meu pensamento, mas até os meus neurônios, até o meu jeito de falar, até a cadência do meu pensamento muda, porque Deus te deu autoridade. Então, para de dormir. Fala para o teu irmão, você acorda. Fale para mim. Amém. Nós precisamos sempre de alguém para dar uma palavra certeira na nossa vida. Por isso que nós procuramos pessoas que são aquelas pessoas que a gente entende. São pessoas que são exemplos para mim. A gente procura uma pessoa que é exemplo para nós e a gente fica andando atrás daquela pessoa. Ah, porque você está adorando aquela pessoa? Não, porque você gosta de ouvir aquilo que a pessoa fala e você entende que aquela pessoa tem testemunho. E aí você coloca uma adaptabilidade no seu jeito de ser para entrar na rota daqueles que são os campeões. Nós somos campeões. Mas você sabia que se uma criança nascesse no meio de lobos, ela não falaria? Ela não andaria? Ela faria as mesmas coisas que um lobo? Ela ia andar de quatro patas ali, os braços e as pernas. Ela não ia falar mãe, ela não ia falar pai. Por quê? Nós só somos humanos através da interação com o humano. Nós precisamos da interação humana. E quando você se junta com pessoas que têm a mesma frequência sua, a autoridade de Deus, a unção do Senhor, o poder profético de Deus, claro, acontece alguma coisa ruim, mas não é todo dia, de vez em quando, amém, igreja? E aí você se une a pessoas que não desistem nunca, a sua vitória é certa. Só podemos crer e nunca ficar caídos. Até quando a gente cai, o Senhor nos levanta. Até quando a gente é fraco, é que o Senhor faz a força em nós. Então nós não temos desculpa. Hoje, quando a gente pensa nos heveus, o que eles representam nesse processo de conquista da terra prometida? Ele era um povo que morava ali em aldeias. O princípio não demonstra muito perigo nem resistência, mas eles estavam na contramão da aliança que Deus havia derramado para o povo de Israel. Tudo que te atrapalha na dinâmica da aliança que Deus te deu, você não precisa maltratar ninguém, mas você precisa
olhar a sua rota, conforme Apocalipse, volte ao lugar onde você caiu e organize tudo, reformule e faça de novo em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui sonham? O sonho, até na ciência, o sonho ele trabalha uma questão muito interessante. Quando você sonha, não apenas você fixa algumas coisas que são seus próprios sonhos, mas muitas vezes você elabora novas conquistas através do seu sonho de dormir e sonhar. Aquelas pessoas que não sonham, elas são muito agitadas e elas precisam parar, acordados, e perceber quais são as áreas que estão trazendo uma insegurança, um medo, uma ansiedade. A ansiedade, ela rouba os seus momentos de inspiração. Quando nós sonhamos, acordados ou dormindo, nós elaboramos uma mente nova. Ah, mas não é um monte de sonho ruim, não. Estou falando daquele sonho que é inspirador. Aqueles que não estão dormindo e, portanto, nem estão sonhando, eu gostaria que você fechasse os olhos. Coloque a sua mão aqui no seu peito e fale: Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, eu declaro agora que toda área de bloqueio na minha mente, toda área que me faz dormir com ressaltos, que eu acordo, durmo de novo, sono de má qualidade, hoje na autoridade do nome de Jesus, eu recebo cura para sonhar, para dormir, para que eu seja mais que vencedor. No sono, eu sou renovado. Ao acordar, eu vou entrar naquilo que é promessa para mim. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Eu quero convidar uma pessoa chamada Elaine, porque eu conheci a Elaine alguns anos atrás. Sabe aqui, Elaine? Eu conheci a Elaine alguns anos atrás. Pode subir. E a Elaine, quando eu a conheci, ela era uma. E aí hoje, quando eu vejo a Elaine, é outra pessoa. Quando o Eveus, que é um povo que mais ou menos parece que não tem nem um pouco de problema, mas o Eveus significa o gigante que paralisa os nossos sonhos, que rouba a nossa dinâmica, que faz a gente ficar um pouquinho assim, ó, devagar, quase parando. Elaine, como é que você era? E o que fez você ser o que você é hoje? Quando, alguns anos atrás, pastora Adriana e muitos da equipe de resgatadores do Projeto Vida derramaram óleo sobre a minha ferida, sobre as minhas feridas, que eram muitas, eu não sabia quem eu era. Naquele momento eu precisava só de pão. Deus dá pão ao semeador, Deus dá pão a quem tem fome e semente ao semeador. Eu não conseguia semear, pastora Adriana. Naquele momento eu precisei que o Projeto Vida e a equipe da pastora Adriana, da pastora Cleilda, da pastora Ailton, fizessem algo por mim. Eu creio que muitos aqui vivem situações, talvez hoje, que você só precisa de pão. Um dia a pastora Adriana me disse assim: Elaine, acabou o nosso tempo. Fiquei por 3 meses sendo cuidada por ela, com a minha identidade muito fragmentada. E um dia a pastora Adriana me disse assim: agora é o Espírito Santo e você. Com a minha identidade fragmentada, eu não conseguia enxergar isso. Eu disse assim: como que eu vou fazer, pastora Adriana? Descubra quem Deus é em você.
E o Espírito Santo vai fazer o que você não consegue. Todas as pessoas que chegavam a mim, debaixo da palavra da pastora Adriana, ela em um dia você vai curar muitas pessoas. E eu? Como assim? Eu ligava para ela e falava, pastora Adriana, tem uma pessoa para você cuidar. E ela dizia, se chegou a você, é com você. E foi um processo, não foi do dia para a noite. Eu comecei a acreditar. Na minha aldeia, pastora Adriana, na aldeia que eu estava com a identidade fragmentada, eu sou professora e digo isso com muito orgulho, mas durante muito tempo eu dizia, professor ganha pouco, não dá para fazer treinamento, não dá para fazer curso, como que eu vou? Eu ficava com pena de mim mesma, sabe? E não conseguia ver um palmo à minha frente. Um dia eu me deparei com uma ferramenta, pastora, de roda da abundância, que hoje eu trabalho com pessoas. Não sei quem aqui conhece. Declarar, faz assim com sua mão. Declarar. Solicitar. Arriscar. Agradecer. Não dá para a roda da abundância girar se você tem a sua identidade destruída. E eu comecei a descobrir quem eu era. Os meus alunos aqui na escola de influência, na aula de inteligência emocional, segunda-feira nós tivemos uma aula. E terminamos chorando. Eu e eles. E eu disse para eles, pastora Adriana, naquele tempo em que você foi usada por Deus para cuidar de mim, eu coloquei no meu celular uma canção e eu a declarei, até que eu mesma acreditasse. E a canção diz assim, Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, vem sobre mim. E o coro é assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Uou! Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Espírito Santo, vem sobre mim. E dentro desse processo, eu fui gradativamente saindo da minha aldeia. Eu não consigo contar detalhes para vocês, porque a pastora Adriana me deu 5 minutos. E eu não posso me alongar. Mas dentro do meu processo, eu comecei a acreditar no que a Bíblia diz. E eu quero deixar só um texto que me movia. Eu, sendo professora de história, eu trabalhava dentro da escola, de segunda a sexta-feira. E uma ansiedade tão grande para viver coisas novas, conhecer coisas novas. Um dia eu me deparei com um texto de Romanos 8, na Bíblia Mensagem. Se você quiser abrir e depois ver esse texto de Romanos todo na mensagem. Mas olha o que Deus me disse lá nesse texto. Romanos 8, 12 e 14. Eu vou ler na íntegra esses 2 versículos. Vocês não perceberam que não devemos 1 centavo à velha vida, na qual a pessoa tem que fazer tudo por si? Eu acreditava que eu que tinha que fazer. E quando eu olhava para mim, gente, eu não tinha habilidades, eu não tinha qualidade para aquilo. Eu não acreditava que tinha, sabe, pastora? E a Bíblia me diz que eu não tinha que fazer sozinha. Não há nada nessa vida para nós. Nada mesmo. O melhor a fazer é dar um enterro definitivo a ela e engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. Na aldeia a gente fala assim, mas conhecer lugares? Com que dinheiro? Eu sou professora. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus, e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Uou. Sabemos que quem Ele é e quem nós somos. Vamos repetir? Sabemos quem Ele é e quem nós somos. A minha identidade foi sendo transformada. E devagar, os 4 verbos da abundância, eles começaram a girar na minha vida.
Em alguns momentos, quando eu dizia assim, Deus, dirige a minha vida, mas eu não tirava a mão do volante, nada acontecia. Mas chegou um tempo que eu confiei como uma criança. Nesse ponto eu saí da minha aldeia. E eu comecei a viver a vida no Espírito. Declarando quem eu sou. Solicitando para Deus, para as pessoas e para a vida, a sua postura. A forma como você chega num lugar, ela determina se você crê de fato ou se você está apenas falando da boca para fora. Eu comecei a arriscar. Eu comecei a investir em mim. Às vezes eu não tinha o recurso, mas eu dava o primeiro passo. Como uma criança faz. Se uma criança recebe uma caixa de chocolates e você solta nessa igreja aqui uma criança, ela vai distribuir. E ela volta em você, porque ela sabe que da fonte tem mais. Então uma criança, ela não tem a mentalidade de escassez, pastora Adriana. E é isso que a Bíblia está me pedindo para ser, como uma criança. Nessa ideia eu comecei a arriscar e agradecer. Se eu perguntar para vocês aqui o último verbo da roda da abundância, agradecer. Será que você é grato? A sua primeira resposta imediata, sim, eu sou. Gratidão está ligada à celebração. Fala com uma pessoa do seu lado assim, você sabe celebrar? Eu não sabia, porque a mentalidade de escassez fazia sempre achar que ia faltar se eu celebrasse. E como uma criança, eu comecei a executar os 4 verbos e aprendi a celebrar. E foi nesse ponto que eu saí da minha aldeia. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, nessa noite, que é só o começo. Eu tenho 44 anos, eu estou me preparando para o segundo tempo da minha vida. Uou! E eu quero bater um bolão. E você? Uou! Uhul! Maestro, uma canção para todos que vão receber essa palavra. Fica de pé e fale: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho autoridade, eu posso, eu caminho na palavra da verdade. Eu não sou qualquer coisa, eu não sou um acidente. Eu existo para cumprir um propósito específico da parte de Deus. Agora você vai olhar para o céu e vai mandar um beijo para o seu Pai. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Obrigada, maestro. Eu quis fazer isso. Quando eu e você saímos da aldeia, da pequenez, do espírito de mendicância, do espírito da confusão, do espírito dos preconceitos, do espírito que faz a gente achar que não é bom o bastante. Quando nós saímos disso e entramos na verdade de Cristo, o Senhor começa a nos usar poderosamente. E não importa quem você é, mas importa o que Deus diz que você é. Quando você entende que você nasceu para brilhar, não com vaidade nem com soberba, mas com a autoridade do Senhor, você modifica as estruturas do seu pensamento, e as pessoas que moram com você, elas são tomadas por esse novo de Deus da parte da sua vida. Você transforma pessoas. Glória a Deus. E esse espírito dos heveus, nós sabemos que se nós tomarmos uma posição hoje, esse espírito dos heveus, esse gigante, não atingirá a nossa família, a nossa geração. Aqueles que estão conosco verão que há uma nova possibilidade da tirada do medo, da tirada da dúvida, da tirada de todo nível da escassez. Amém? Fale, mentalidade transformada. Para isso eu preciso sair da zona do conforto.
Eu preciso sair da zona do conforto, eu tenho que estudar, eu tenho que orar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo. Meus irmãos, essa dinâmica é tão interessante que quando a gente começa a acordar cedo, lá para as 11 horas a gente já está com apetite, porque a gente já tem mais 4 horas que a gente acordou, que a gente acorda cedo, a gente já fez um monte de coisa. E isso vai fazendo a gente ficar muito mais ativo, muito mais bonito, muito mais inteligente. O povo de Israel, eles tinham apenas uma promessa de que eles teriam esse local, e nesta promessa eles eram totalmente ressignificados com a unção da força da verdade de Deus. Ah, você acorda de manhã, seu cabelo está todo ruim, você fala, esse cabelo horrível. Você recebe o seu salário, você fala, olha aí, ó, meu faz-me rir, que coisa pouca. Se está chovendo, agora vai molhar tudo. Se está calor, como tem sido muito quente, ai, que horror. Aí tem gente que começa a entrar num negócio, uma bola de neve, de reclamações, de problemáticas. Quando a Elaine estava falando aqui, é muito tremendo quando uma pessoa, ela é uma coisa antes de e depois de, né? Tudo mudou no seu trabalho, as pessoas, até a sua família, até os seus parentes. Parece que aquela pessoa, ela estava tão estagnada, mas esse batismo de renovo, esse gigante do Eveu, de pequenez, some. E olha, depois que começa, não para mais. Depois que começa, não para mais. E até quando nós tivermos 90 anos, segundo a palavra de Deus no Salmo 90, nós seremos como árvores. E nós saltaremos ainda, porque está aqui. Coloque assim a mão na sua cabeça, está aqui, ó. Gente, está aqui, tudo está aqui. Ai, mas eu nasci meio problemático, eu nasci com um parafuso a menos. Deus conserta parafuso, Ele coloca outro. Na verdade, Ele até te usa sem parafuso nenhum. Deus, Ele tem esse poder. Já percebeu que as pessoas mais vulneráveis são as que mais o Senhor usa? Porque é como criança, como Elaine disse. Então, Elaine, ela teve uma libertação, uma transição, e você que está em casa também recebe isso, no campo da mente, do espiritual, do emocional, daquilo que é propósito em nome de Jesus. Então, 2 coisas. Primeiro, mudança de ambiente é tudo. Aliás, não é tudo. Mudança de ambiente não é tudo, mas mudança de mente, sim. Graças a Deus, você continua casado com o mesmo marido, tem os mesmos filhos. Mudança de ambiente não é tudo, mas mudança de mente, sim. O dia que eu mudar para Paris, quando eu for para Paris, tudo vai melhorar na minha vida. Mas se eu for para Paris com essa mesma mente, a Paris vai voltar, vai virar não sei o quê. Então, você e a sua mente têm essa autoridade. Quando você modifica uma autoridade que estava fraca em você, e você começa a modificar e falar assim, essa autoridade vai estar forte para mim agora, tudo muda. Eu quero que você leia comigo um texto que eles vão projetar, que é 2 Samuel 9, de 5 a 13. 2 Samuel, capítulo 9, de 5 a 13. Amém? Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi. Inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas,
teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo? Mefibosete falou: para teres olhado para um cão morto tal como eu. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos. Aí diz: e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão. Ziba agora se tornou o servo de Mefibosete. Você vai pegar esses frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu servo, o rei manda a seu servo, assim o fará. Olha aí, queridos. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comiam sempre à mesa do rei. E Mefibosete, ele era coxo de ambos os pés. Olha a história de Mefibosete, igreja. Mefibosete, ele tipifica todos os homens e mulheres que são órfãos, que mesmo com pais vivos, sentem um vazio no coração, uma falta de um abraço, um aconchego. Quando uma pessoa, ela sente essa tristeza, essa amargura, essa falta, esse negócio assim que pode estar tudo bem e pode ter um monte de gente pertinho, mas a pessoa se sente sozinha, ela não consegue entender essa completude. Isso é um espírito de orfandade. O espírito de orfandade é uma falta que existe dentro de algumas pessoas. Mefibosete, ele tinha, quando criança, ele caiu. A serva que estava com ele, quando o seu pai Jonatas, quando o rei Saul morreu, eles morreram numa guerra, a serva foi levando, e esse menino caiu e quebrou as duas pernas. Então ele não podia andar, ele não podia ser um príncipe, ele não podia ser a família real, porque naquela época eles escondiam as pessoas que tinham algum problema. Muitas vezes nós temos pés quebrados. Muitas vezes nós estamos com uma coisa que não rompe, que é a nossa emoção, e por isso o Espírito do Senhor nos trouxe aqui nesta noite, para sermos totalmente curados da sensação do não pertencimento, da sensação de não ter uma cobertura de pai. Aquelas pessoas que sempre estão precisando resolver os seus próprios problemas e não tem ninguém para ajudar, se sentem sós, a responsabilidade é só sua, você não tem descanso, você não tem um ombro para poder colocar a sua cabeça. O espírito de orfandade está ligado a esse gigante dos heveus, porque heveus, eles trabalham como espíritos que trazem medo. Medo de mudar, medo de acreditar, medo de ir além. E nesse ponto, Davi, ele representa a voz profética. Quando ele lembra que havia uma promessa que ele mesmo fez com Jonatas. Jonatas, pai de Mefibosete, que tinha morrido, mas antes de morrer, Davi abraçou com ele, ele abraçou com Davi, e ele ajudou Davi, e eles fizeram um pacto: você vai cuidar dos meus, porque naquela época, quando o rei, ele era morto, deposto, ninguém da família poderia ainda existir, porque teria um problema de lá na frente ser
alguém daquela família que foi tirado do trono se colocar contra o próximo rei. Agora nós entendemos que quando Davi faz isso, ele não apenas está trazendo para Mefibosete a promessa sobre a vida dele, mas ele transforma a vida daquele homem que estava há muito tempo escondido, sem ter comida e sem morar junto com pessoas que eram parentes. Como você está hoje? Qual é o seu nível de necessidade, de adoção, de paternidade? Quando você pensa em paternidade, você entende que é aconchego, é tranquilidade, é uma sensação de que, por mais que esteja difícil alguma coisa, você sente que Deus está do seu lado e Ele vai com você e você consegue chegar lá naquele lugar onde você precisa chegar. Assim como Mefibosete, nós hoje vamos orar. Você vai falar assim, em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. Eu rejeito toda mentira que foi liberada sobre a minha pessoa. Em algum momento, seja na concepção, seja quando eu já estava no ventre, como embrião, como um feto, seja quando eu nasci, seja quando eu era uma criança, um adolescente, até o dia de hoje, todas as mentiras, as palavras que tinham força para trazer rejeição, para trazer influência de pequenez, medo de mudanças, medo de sair de um território e ir para um outro território, medo de fazer planos, espírito maligno da orfandade, eu te repreendo, eu te rejeito e eu te renuncio em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Não mais se dirá na sua vida e na minha vida a palavra que se encontra em Deuteronômio. Essa palavra de Deuteronômio que fala sobre uma questão muito interessante. No capítulo 23, Deuteronômio 23, lá no versículo 2, um bastardo não entrará na congregação do Senhor até a sua 10ª geração. Não entrará na congregação do Senhor. Aqui significa que um bastardo não podia entrar na guerra. O bastardo, ele não entrava na guerra, então ele não tinha o espólio da guerra. O bastardo, ele não tinha sobrenome, portanto ele não podia casar. Naquela época tinha as linhagens das tribos, ele não tinha linhagem. Ele era alguém à margem. Um bastardo, ele não tinha terra e nem herança. Um bastardo, ele não podia adquirir riquezas. Um bastardo, ele tinha que estar sempre escondido. Assim diz o Senhor: nós nunca mais teremos nenhum nível de bastardia sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E para que você saiba que é o Senhor quem fala com você, a prova de que a bastardia saiu da sua vida é quando você configura a sua vida numa família e Deus lhe dá territórios, casas e lugares onde é do seu nome, com seu registro, com a sua autenticação. Então você tem autoridade para ter nessa terra não apenas um nome, mas posses. Vou falar de novo. Você tem autoridade não apenas para ter um mundo, uma posse, um nome, mas ter lugares que serão dados para você. Amém?
Glória. Você que está em casa. Assim que eu fui ministrada para ser retirada do espírito de bastardia, não durou nem 2 anos. Alguém me abençoou com o terreno, com a escritura do terreno, no meu nome. Quando saímos da bastardia, Deus lhe dá território nessa terra. Cris, sobe aqui, porque agora nós vamos desatar o território. Uau! Elaine falou sobre o céu da cabeça e sobre sonhos. A Cris vai falar sobre territórios. Eita, glória. E nós vamos orar depois desse testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Meu nome é Cristiane. Oi, Cristiane. Aí quem é do Vida Contagiante, oi, Cristiane. Amém, sou uma filha amada do Pai. E eu cheguei na Projeto Vida em 2011, no mesmo ano que eu comprei um terreno. Pensa na realização de um sonho. Foi a compra daquele terreno. Era meu sonho morar em uma chácara, e aí eu comprei o terreno, eu e meu marido, e começamos a construir nossa casa, a casa dos sonhos. Pensa numa casa dos sonhos, gente, foi a minha casa. E eu construímos aquela casa, e moramos naquela casa 9 anos. Só que sabe quando você descobre, Eveus, que você está numa terra estranha, um lugar estranho, perto de pessoas estranhas. E aquilo começou a incomodar a gente. Sem contar a distância, né? Que eu gastava 50 minutos para ir para casa e para voltar da igreja. Meus filhos crescendo, começando a servir na igreja. E começou a ficar difícil a casa para a gente. Tanto o lugar que nós morávamos, com muitos problemas. Uma comunidade muito problemática. Um condomínio muito problemático. Que eu falei, Deus, tira a gente daqui. E aí, no final do ano passado, nós vendemos a nossa casa. É quando eu assinei a escritura da venda da casa, eu pensei, poxa vida, era o meu sonho, né? Quantos aqui não têm sonhos e querem realizar, não é verdade? Quando se realiza, você pensa, poxa vida. Vendemos. Aí entramos no ano 2024, fazendo uma travessia, mudando de casa, mudando de cidade. Nós não compramos nada ainda, não investimos em nada, mas estamos morando numa casa tão gostosa, aqui em Volta Redonda. Uma casa que nos trouxe tanta paz, sabe? Tanta alegria. Até meus gatos pararam de brigar. Uma casa assim, gostoso de estar. E como diz o pastor Rodrigo, agora você não sai da igreja, né? Porque é pertinho, mais perto. Mas por que a pastora Adriana pediu para eu trazer esse testemunho da minha casa? Porque às vezes é difícil fazer transição, gente. A gente às vezes se apega a uma coisa. Eu não saio dessa casa porque o meu pai que construiu e me deu. Eu não vou sair dela nunca. Às vezes você mora num bairro ruim, num lugar ruim, a casa está ruim e você não vende que está preso nisso. Tem pessoas, às vezes, têm o mesmo carro. Esse carro foi meu pai que me deu, minha mãe. O carro está velho, está ruim, vender, é hora de mudar. E você não consegue virar essa chave. Não se aprenda as coisas, não se aprenda a viver com Eveus. Viva uma transição. Saia de onde você está e deixe eu te levar para algo melhor. Mesmo que você tenha às vezes que dar uma, sabe? Daquela, igual o nosso apóstolo fala, puxar a flecha. É porque você vai voar. Deus quer fazer a gente voar, gente. Deus quer fazer esse povo, projeto vida, voar nessa cidade. Que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós uma unção sobrenatural. E quando olhar para você, falar assim, eita, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai uma mulher que não se apega às coisas desse mundo. Ali vai uma mulher cheia do Espírito Santo. Ali vai alguém que não se apega a povo nenhum. Ela é povo de Deus, ela tem um alvo. Nós temos um alvo. Viva a travessia desse ano. Deixa que o Senhor transicione a sua vida de uma forma sobrenatural. Amém? Obrigado por me ouvirem. Glória a Deus. Obrigada por compartilhar. Fique de pé.
Fale, Senhor, meu Deus, nesta autoridade de derrubada do Eveus, eu rejeito, em nome de Jesus, todo espírito de pequenez, todos os limites que podem estar tomando a minha geração. Eu rejeito toda derrota na minha geração. Eu rejeito todo legado de derrotas e frustrações, em nome de Jesus. A mentalidade que era pequena, a mentalidade de escassez, a mentalidade de pobreza, a mentalidade do não posso, a mentalidade de eu não sirvo, eu rejeito, eu repreendo, eu renuncio, em nome de Jesus. Toda aldeia que me segura, que não me deixa conhecer a terra, conforme a palavra do Senhor diz, que eu posso clamar, porque o Senhor tem para mim lugares outros, em nome de Jesus. Todo espírito de preciosismo, de ficar segurando uma coisa, não deixar ir, eu rejeito, em nome de Jesus, porque o Senhor tem coisa nova, o Senhor tem coisa nova para a minha vida. Eu libero sobre mim uma autoridade renovada para o novo de Deus. Vou continuar amando as pessoas, tendo compromisso, mas dentro de mim eu recebo uma explosão de coisas diferenciadas, algo que me traga muitas novas experiências em Deus, conforme Salmo 2, no capítulo 8, pede-me e eu te darei os povos por tua herança e as extremidades da terra por tua possessão. Eu tenho autoridade para conhecer países, eu tenho autoridade para conhecer o Brasil todo, eu tenho autoridade para conhecer outras pessoas, em nome de Jesus. Espírito de trauma, feridas, machucaduras, aquilo que trouxe um trauma, em nome de Jesus, solta a minha vida, porque a palavra do Senhor diz que o medo, ele me atrapalha, então eu não aceito mais o medo. Saio da zona de conforto, saio do lugar que prende os meus pés, libero a minha vida para coisa nova e expulso o espírito do Eveu, fazendo a regência da aldeia, dos lugares pequenos, dos lugares mesmices, dos lugares que são da vergonha. Assim como Mefibosete, que foi levantado e foi lembrado hoje. Agora levanta sua mão assim, ó. Hoje eu estou sendo lembrado pelo Espírito Santo da promessa. Eu estou sendo lembrado pelo Espírito Santo da promessa. Assim como Mefibosete, que estava escondido em Lodebar, no lugar onde nada de bom acontecia, lugar de gente doente, tacanha, pequena, enlouquecida, ele foi tirado dali e foi levado para a sala do trono. Hoje eu saio de situações estranhas e venho para a sala do trono do Rei Jesus. Oh, Espírito de Deus, tu estás neste lugar. Você que quer receber a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você que sentiu um coração batendo forte quando Jesus te tocou, oh Espírito, toca, Senhor, toca, Jesus, toca no profundo, vem como água. Se você
sentiu algo diferente e quer que a gente faça uma oração para que se consolide essa presença santa de Deus, faz assim com a mão, quero ver você. Vem cá, remassore, calamana, xarendere, basso, rante, alabaxu, yandere, gassore, menarras, rava, xaramanara, suriandará, pode vir, relemena, suriandará, basso. Você que perdeu o emprego hoje, o Espírito Santo falou aqui, ó. Quem é você? Perdeu o emprego hoje. Quem foi que perdeu o emprego hoje? Remanara, suriandere, baixai, reve, suriandara, soremenas. Rive charamagia suyandaragaso. Rendele basurandele bacharamanarasi. Assim diz o Senhor: eu no ventre da tua mãe te chamei. Eu no ventre da tua mãe te chamei. Tu és um valoroso. Ramaneko vasurenere bachai. Tem algo em São Paulo, que vai abrir a porta e você vai poder trabalhar daqui lá. Deus derrama uma inteligência nova, uma autoridade nova, uma ação nova. Em nome de Jesus, receba. Jesus já ganhou e você ganha junto. Todo espírito de timidez, pequenez, saia. Ela está recebendo a Jesus? Quem quer receber a Jesus? Volta aqui, vem logo, corre, que nós vamos orar. Aleluia. Tu és bom. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, Jesus, tu és bom. Ramanaracharabassore calabás. Tira esse sentimento de medo e vem no altar do Senhor, vem. Recebe ao Senhor Jesus. Você está recebendo? Quantas vidas maravilhosas. Vocês que trouxeram, fica aqui com ela. Dá um passo para frente, só quem está recebendo a Jesus. Só quem trouxe alguém. Passo para frente, aliás. Eu falei passo para trás? Para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem mais. Tem mais. O Senhor quer fazer coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova. O Senhor quer fazer coisa nova. Eu recebo. Ramanaracharabaraçom. Igreja, levanta sua mão em direção a essas pessoas que estão recebendo a Jesus. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Meninas, meninos, falem assim: eu, em nome de Jesus, abro a minha boca e confesso que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida e Ele abre a porta para mim. Fale em nome de Jesus. Hoje eu tomo posse dessa alegria de Deus, desse poder de Deus, para transicionar, para modificar até a minha estrutura, para eu ser uma pessoa juntamente com Cristo, vivendo em novidade. Falei, eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Olhe para trás e veja a sua família. Olha para trás. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!